Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Aqui sempre fazemos uma investigação especial sobre um olhar geek de assuntos ligados à tecnologia, ciência, espaço e muito mais. Olha, pensa num ataque cibernético que vai além do susto, sabe? Que abala mesmo as estruturas do sistema financeiro aqui no Brasil. A gente está falando de centenas de milhões de reais desviados em questão de horas. Pois é, não é ficção. Não é ficção, aconteceu mesmo. Foi o ataque à CMN Software, agora, dia 1º de julho de 2025. A gente tem aqui um dossiê bem completo sobre esse caso. Um material bem detalhado? Exato. E a nossa missão hoje, neste Deep Dive, é justamente essa. Tentar entender como isso aconteceu, qual foi o impacto real e, o mais importante, o que isso revela sobre a segurança, né, da nossa infraestrutura financeira digital. Então tá, vamos abrir essa caixa. Vamos lá. E acho que o ponto de partida é entender que não foi um ataque qualquer, né? Foi muito bem direcionado, o alvo foi a CNM Software. Que é uma PSTI, uma prestadora de serviços de tecnologia. Isso. Ela faz a ponte, né, para várias instituições financeiras conseguirem acessar o sistema de pagamentos brasileiro, o SPB. E o foco mesmo, assim, o objetivo final eram as contas de reserva dessas instituições lá no Banco Central. Um ponto nevrálgico mesmo. Totalmente. Então, quer dizer, a gente está falando de um ataque bem sofisticado, é isso? Tipo, na cadeia de suprimentos, um supply chain attack. Exatamente. Pelo que tudo indica, foi uma combinação. Exploraram alguma vulnerabilidade na infraestrutura da CM. Uma brecha deles. Isso. E, junto com isso, usaram credenciais de clientes, que, assim, já tinham sido comprometidas antes, sabe? Ah, então já vinha de antes a parte das credenciais. Provavelmente. E a ação foi muito rápida. O ataque foi no dia 1º de julho. No mesmo dia, eles comunicaram o Banco Central e o BC agiu rápido também. Desconectou a CM ainda na noite do dia 1º. Nossa, que agilidade. Mas por que mirar justamente as contas da reserva? Qual a lógica? Aí que tá o pulo do gato, né? Essa escolha do alvo não foi aleatória. As contas de reserva, elas são usadas para quê? Para liquidação interbancária. A compensação entre bancos? Isso, incluindo o Pix. Então, atacar ali não é como tentar roubar um cliente pessoa física, entende? É um ataque que a gente chama de atacado. Precisa entender do sistema. Exige um conhecimento profundo de como o SPB opera. Não é trivial. E a estimativa do desvio, olha, ficou ali entre 400 milhões e 1 bilhão de reais. 1 bilhão, nossa. E as tentativas foram ainda maiores, tá? Foi, sem dúvida, o maior golpe financeiro direto que a gente já viu no Brasil em termos de valor. É uma quantia absurda. E o dinheiro, qual foi o caminho? Tentaram aquela rota mais comum hoje em dia para lavagem rápida, criptomoedas. Exatamente, tentaram mover rápido para Bitcoin, para o USDT, só que o volume era muito, muito grande. Chamou atenção, claro. Com certeza. Acabou alertando algumas exchanges, algumas corretoras de cripto que conseguiram bloquear uma parte desses valores. Não tudo, mas uma parte. Entendi. E enquanto isso, o sistema sentiu o baque, né? Você disse que o BC desconectou a CNM. Qual foi o efeito prático disso? Bom, o efeito dominó. Ao desconectar a CNM para tentar conter o dano, né, vários serviços pararam para quem dependia daquela conexão. Tipo o Pix? Principalmente o Pix. Clientes de instituições como o BMP, que é a Money Plus, a Credit System, o Banco Paulista, ficaram sem acesso. Puxa. Mas o interessante, olha que curioso, a infraestrutura central do Pix, aquela que fica lá no Banco Central, essa continua intacta. Ah, o coração do sistema não parou. Não, o que parou foi o acesso para esse sistema, para algumas instituições. Isso mostra, assim, como essa interconexão toda, apesar de eficiente, também cria pontos de fragilidade, né? O ecossistema é dependente. Faz sentido. E a resposta do BC, além de desligar, teve mais coisa. Sim, o BC agiu rápido para conter, desligando, e também para investigar. Começaram a apurar uma possível negligência das próprias instituições financeiras que foram afetadas, sabe? Se elas tinham controles adequados. Exato. E claro, a Polícia Federal entrou no caso. Abriu inquérito para investigar o crime em si. Mas isso tudo levanta uma discussão maior, né?
sobre o sistema como um todo. Sem dúvida alguma. Esse ataque jogou luz, assim, de forma muito clara, sobre a nossa dependência dessas PSTIs. Empresas de tecnologia que são cruciais para o sistema funcionar. Essenciais mesmo. Mas que muitas vezes operam fora daquela regulação bancária mais tradicional, mais pesada, que se aplica aos bancos. Entendi. Elas não eram vistas como banco. Exato. E isso escancarou o tal do risco de terceiro, o supply chain risk, o risco que vem da sua cadeia de fornecedores. Que é algo que a gente vê em outros setores também. Com certeza. E ataques que exploram essa confiança na cadeia não são novidade no mundo. A gente viu algo parecido, por exemplo, naquele ataque famoso ao Banco de Bangladesh. O foco também era o sistema interbancário. Quer dizer, uma brecha importante aí. Como pode empresas tão críticas para o funcionamento de tudo ficarem, de certa forma, um pouco à margem dessa supervisão mais rigorosa do BC? Essa é a grande questão sistêmica que esse incidente trouxe à tona, né? A regulação, historicamente, foca muito na instituição financeira final. No banco, na fintech? Isso. Agora, ficou muito claro que é preciso olhar para a cadeia toda. É muito provável que a gente veja um movimento para fortalecer o que se chama de gestão de risco de terceiros. O TPRM, né? Third Party Risk Management. As instituições terem mais controle sobre seus fornecedores. Exatamente. E talvez até uma expansão da supervisão do Banco Central para incluir esses provedores de tecnologia que são sistemicamente importantes, os PTS. Faz todo sentido. E a colaboração, imagino. Trocar informação sobre ameaças. Fundamental. Reforça demais a urgência de compartilhar inteligência sobre ameaças de forma mais ágil, mais ampla, entre todos os participantes do sistema. Essencial. Certo. Então, tentando amarrar tudo. Tivemos um ataque cibernético muito sofisticado que usou um fornecedor de tecnologia como porta de entrada. Um elo-chave. Elo-chave para acessar fundos de reserva lá no Banco Central, no coração do sistema. E isso acabou revelando vulnerabilidades importantes, ligadas a essa dependência de terceiros e a toda essa interconexão digital que a gente tem hoje. É isso? Perfeito. As lições principais são essas mesmo. A necessidade urgente de fortalecer a gestão de risco com fornecedores, o TPRM, a provável expansão da regulação e da supervisão para incluir esses PTSIs e a importância vital de cooperação, de compartilhar inteligência. A gente está vendo a evolução do crime cibernético, né? Mirando agora a própria confiança que sustenta esses ecossistemas digitais complexos. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Quer dizer, esse incidente força uma pergunta que vai além só da tecnologia ou da regulação. No mundo financeiro que é cada vez mais interconectado, cada vez mais dependente desses parceiros tecnológicos, como é que a gente redefine a própria ideia de confiança entre as instituições, entre elas e seus parceiros? O que acontece quando o próximo elo dessa cadeia, aquele que hoje a gente acha que é seguro, de repente se rompe? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!